No back de hoje a gente vai falar sobre a questão que está acontecendo na Europa nesse momento aqui. É uma engenharia do caos? Foi realmente algo planejado? Ou essa inflação toda que a gente está vendo na Europa, o caos realmente energético, tudo, foi uma circunstância realmente que a gente não teve controle, ou que o ser humano, né, os cidadãos da Europa não tiveram controle? Foi uma patatagem, né, para a gente falar de outra forma, ou realmente foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente pensando que tem um bloco, né, a gente tá falando da zona do euro, né, deixar chegar nesse nível, né, do que chegou atualmente na Europa, né, tão dependente energeticamente de um país, né, e não se planejar, ainda mais a gente sabe aqui que no Brasil tem tido um movimento para a gente avançar para energia solar, para energia eólica, para energias renováveis, tem, mas a gente sabe que o que mais está tendo com mais força e mais rapidez é Estados Unidos e Europa, e países nórdicos, né? Estão caminhando para esse lado, né? De você conseguir avançar e desenvolver essas áreas melhor. A questão é, mesmo com isso tudo, com esse movimento que teve, 80% da energia ainda vem da Rússia, né? A que ponto aí que eles planejaram direito? Será que em todas essas convenções diplomáticas que teve entre eles, né? Eles planejaram direito isso ou foi só impondo com a barriga? A gente pensa muito, né? É uma crítica de leve à ONU, né? Que tem essas reuniões e muitas dessas reuniões não chegam em lugar nenhum. A gente sabe a última reunião que teve aqui foi noticiado, né? Com o novo presidente indo lá, é, meio que fazendo uma pressão, porque os países desenvolvidos não estavam querendo movimentar, né? Não estavam querendo fazer o movimento necessário frente ao problema que realmente está ficando cada vez mais gritante, né? Da subida do degelo, né? Da questão socioambiental, né? Da questão realmente de pessoas que vão ser demovidas aí das regiões. A gente está falando isso, falando do plano geral. E o que está acontecendo hoje na Europa, a gente até colocando um vídeo aqui embaixo, e a gente teve o ocular fechado ali em cima em Paris, né? Na França, que é um mini documentário, são de 12 minutos, vale muito a pena ver embaixo. A gente vai debater as questões e vamos dar as entrelinhas aqui. O que rolou em Paris? Os valores começaram a inflacionar, como em muitos lugares do mundo. Está acontecendo, mas na Europa, especificamente, está muito mais caro, porque a única forma de se obter energia deles era diretamente do tubo, né, que alimenta gás natural, da Rússia para dentro da Europa, né, que passa pela Ucrânia e pela Alemanha, né, Polônia, Alemanha ali, né, até chegar no coração da Europa Ocidental. Então, depois disso tudo que aconteceu, as pessoas não encontravam gasolina para conseguir abastecer os carros. Deu um problema muito grande, porque além do valor estar muito alto, a energia em si, a gente vê o exemplo do cara lá que está implantando um sistema solar na casa dele, claramente um cara que está com um rendimento acima dos demais dos franceses ali, porque ele consegue tirar, né, do bolso para abrir ou para desenvolver uma infraestrutura para conseguir fugir ou tentar fugir disso, a maior parte não consegue, e o cara está pagando 1.000 euros de conta de luz por mês, cara. Imagina isso, 1.000 euros. A gente não precisa nem fazer a conversão para o Brasil, porque aqui a conta já estava cara. Mas a gente tem as nossas matrizes energéticas. Imagina você chegar a pagar 3 pau de energia 5 mil elétrica. reais por mês, né, cara? Mas a gente está fazendo uma conversão que não é o mesmo salário, claro. Mas imagina isso, você quadruplicar 10 vezes mais, 2.000 reais, por exemplo, de conta de luz. Imagina a loucura. Como é que o povo estaria É. nessas circunstâncias? E está acontecendo isso na França. O A povo não maioria está. do Brasil estaria no escuro, né? Se fosse esse o caso. Exato. E aí o que a gente vê? A gente aqui no Brasil tá com a inflação rolando e as pessoas não se movimentam. O povo aceita, né, de uma certa forma ali, né? Talvez porque não tem as ferramentas, não sabe o poder que tem na mão, não entende, né, como é que as coisas funcionam, que o governo tem que é, responder ao povo sempre, que o povo tem que forçar o governo a tomar medidas, né? Aqui no Brasil estaria de uma forma completamente diferente. O povo estaria na escuridão e não estaria lutando por isso, eu acredito, né? Muitas pessoas. E você vê ali dentro greves rolando, porque o povo vendo e não acreditando que isso vai acabar agora, vai durar ainda mais um ano, dois, demandando para o governo mexer no salário mínimo, porque os custos das coisas aumentaram de tal forma que o povo não consegue, o cidadão comum, classe média, não consegue manter os custos básicos, seja para colocar combustível no carro, calefação. O problema maior que está acontecendo agora é o quê? A demanda energética vai ser tão grande porque arrisca em janeiro e fevereiro ter o pico do inverno na Europa, né? E aí o que acontece? Você chega num ponto onde todo mundo usando junto, um inverno rigoroso, se acontecer, né? Não tem energia e ainda o que vai tiver de energia, o povo vai ter que pagar uma nota em cima, né? E aí praticamente é um caos, povo saindo na rua, tem ali, dá a entender que tem sindicatos, povo, professores, metrô fechado, povo exigindo aumento, né? Dá uma turbulência social muito grande, dá para ver no vídeo muito claro isso. E tem até aspectos que a gente vai conversar mais à frente que eles chamam de silver lining, né, no vídeo, mas assim, é a linha tênue, né, a linha menos assim, aqui dá um pouco de alento, né, todo esse caos traz uma outra perspectiva em relação em cima do fato, né, que a gente vai
falar mais à frente. Mas imagina você nesse caso, o que que você faria, Silas? As primeiras medidas que você mudaria no seu dia a dia? O pessoal fala assim, ah, beleza, vai chegar o inverno, grande coisa, né? Assim, o inverno europeu, ele não é o mais rigoroso do mundo, mas ele é rigoroso, né? Então aqui, ah, beleza, tomar banho no frio, pô, não é isso, cara. Então, assim, o risco é tão grande, por exemplo, né? A experiência que eu tive lá no estado de Massachusetts, né? Que é um estado bem frio. Para não dizer todas, muitas das casas, praticamente todas as casas têm gerador a gás. Por quê? Se por acaso der uma falha no aquecimento lá, né? Ou na eletricidade ou no gás e você fica assim no meio do inverno, é perigo, é morrer congelado. Então tem esse gerador a gasolina de emergência, mas não é para, vou ter eletricidade para mexer no Zap à noite, né? Não, não é isso, é para você não morrer de frio, né? Inclusive, eu passei por um problema lá de faltar gás e a gente ter que passar a noite no frio, no friozão, né? E gelado, cara. Então, o pessoal tem esse planejamento. Então, o que que eu faria? E até eu comentei quando você me mandou, né, a notícia, você mandou o vídeo, né? Eu falei, caramba, se eu moro num lugar desse, eu teria um fogo a lenha, né? Um forno a lenha. Pra, sei lá, você faz a comida lá e abastece, né, com lenha, faz um foguinho lá e o forno a lenha, ele aquece a casa toda praticamente, né? Não sei se a molecada mais nova teve oportunidade de ver de perto, mas eu não tive na minha casa, mas eu frequentava a casa de uns amigos que moravam no sítio e tinha esse fornão a lenha, né? Pô, e era assim absurdo o calor que fazia, né? Então, mas no frio todo mundo ficava em volta lá, esperava sair um pastel, um negócio. Então, talvez a gente procure recurso, né? Aqui em casa eu já me equipei com energia solar, mas mesmo tendo as placas, a gente ainda é dependente do central, né? Então, eu ajudo a gerar energia, mas eu ainda dependo da infraestrutura, né? CPFL. Então, a gente teria que ter, mas ao mesmo tempo é perigoso porque não é interesse, né? Que você tem independência energética. Então a gente por lá na frente pode, por interesse comercial, sofrer por não ter essa independência, né? Mas Exato. tem leis que te boicotem, né? Então quando a gente foi tirar aqui, foi uma burocracia do caramba. Você tem que tirar foto, mandar o projeto, vai para a CPFL, eles vêm a prova. Tanto que o meu foi recusado 2 vezes, cara. Até finalmente tá entre os conformes lá. Então, assim, não é você, se eu gerar minha energia, dane-se. Não, você ainda é preso, né? Em tempos que se fala de liberdade, né? A gente é preso. Esse também, eu acredito que seja, né, por segurança, né? Para não ter alguma gambiarra que possa pôr em risco, né? Uma casa pegar fogo, um curto energético, pode queimar o bairro inteiro, né? Tem, Mas a gente é muito preso, né? A burocracias, né? para ficar claro, tem o aspecto mesmo da segurança que precisa ser estruturado. A questão é, a gente está entrando em tantas tecnologias que são, elas interrompem, né, os ciclos de mercado, né, que no geral surge nova tecnologia, era muito mais lento, né? Não era tão rápido quanto agora está acontecendo. E tem um detalhe, tem lugares, se você ver qualquer canal fora aí, tem muita gente que usa trailer, faz a instalação bonitinho e tal, e carrega baterias, né? E usa a bateria como carga, carrega a bateria, utiliza a energia, produz de novo e joga para a bateria. Aquele Também, fogarelzinho de acampamento que você mandou para mim lá. não só o fogareiro, né? Tem gente que coloca placa solar em cima dos trailers e tem uma Ah, bateria tá. embaixo acoplada. Acontece muito fora do Brasil, dentro do Brasil menos, né? E aí o que que acontece? Esse tipo de coisa, assim, é permitido fora. O problema é o seguinte, se a gente pensar na estrutura hoje de uma cidade, a gente estruturou toda a infraestrutura energética, o cabeamento, hoje para a CPFL existir, ou para a Celesc, que é aqui na região, né, existir, todo o processo de produção de energia era centralizado e o Estado tinha que injetar dinheiro, muitas vezes, para se produzir energia. A gente pensa em energia hidrelétrica. Tem pequenas hidrelétricas em pequenos açudes, tal, tem, mas para produção em massa, nem todo mundo tinha acesso ao riozinho para você conseguir ter um desnível, né, para o rio passar e produzir, né, através do moinho, né, para criar uma mini hidrelétrica, né? Bom, tem gente que não tem acesso a isso, está morando em cidade. Então sempre foi de responsabilidade do Estado de construir essas infraestruturas grandes. A gente está entrando numa era que ainda se precisa, né, os eólicos ainda, é muito difícil ainda você ter produção individualizada de algumas matrizes energéticas renováveis, mas a solar não é assim. A solar ela consegue ser individualizada. Cada teto é que ainda estava em processo de produção fora, né? A empresa do Elon Musk estava produzindo telhado solar, né? As telhas já pré-moldadas, tudo bonitinho,
para você só encaixar tudo e criar um telhado inteiro que produz energia fotovoltaica. A gente vai chegar no momento que vai ser isso, que a própria telha vai ser isso. E aí o que acontece? As pessoas vão poder produzir individualmente. E aí a questão que vai surgir nesse momento é, as pessoas vão querer continuar essa matriz coletiva que todo mundo produz e entrega, ou elas vão querer individualizar. E a questão é muito pior, por quê? A gente está falando aqui, que é uma questão que eu tenho muita crítica. Existe um problema realmente de infraestrutura, você tem que tomar cuidado para não tacar fogo, para não ter explosão, para você ter a voltagem correta, tal, tem. Mas essas empresas foram feitas e foram muitas vezes licitadas esse serviço de energia e elas têm que dar lucratividade. E elas não podem não dar lucro. Imagina se todo mundo permitisse que todo mundo tivesse autonomia de produzir a própria energia, simplesmente no estágio atual que a gente está, acho que talvez demore um tempo. A energia, eu acredito, a tendência é cada vez mais barateada. Se você consegue transformar todo mundo, né, colocar todo mundo em matriz energética renovável, até no meio do deserto você vai conseguir produzir energia. Inclusive no meio do deserto. Potencial solar é absurdo, né? Exato, mas aí o que eu ia te dizer? A gente vai entrar na questão seguinte: a sociedade não está pronta para as mudanças que estão vindo. Muito das partes da sociedade, elas ainda estão amarradas de uma forma tal que a empresa que é responsável por colocar cabeamento, para conseguir fornecer energia, para fechar todas as pontas, ela ainda está presa, e ela realmente vai estar, talvez tenha que mudar o formato, talvez construção de infraestrutura de repasse de energia, mas não mais se responsabilizar por produção de energia, dividir, né, em setores diferentes, não ter só um tipo de setor dentro da energia, né? Um vai ser de produção energética, que pode ser individualizado ou coletivo, né? Uma Belo Monte, uma Itaipu, e aí tem o produtor Silas, que é o produtor de energia solar numa casa, numa comunidade. Então a gente vai ter duas matrizes e formas diferentes de fornecer, mas o sistema não está pronto para a gente ter esse tipo de discussão e nem para lidar de forma diferente com um e com o outro. Hoje o Silas tem que produzir energia, mandar de volta para a empresa vai lá e coloca em formato de créditos, né? Zera a conta dele, mas ele fica com créditos. Ele não tem, assim, autonomia de não pagar mais, né? De poder ter simplesmente colocar ali e boa, né? Não é mais assim. E o vídeo lá no governo francês está pagando de volta quem está se virando, né? Para incentivo, não sei a cifra, 600 euros, né, por mês, né? 500 euros estava lá. 500 euros, né? Enfim, é uma cifra relevante, né? Foi assim, ó, obrigado por ajudar a gente a gerar energia, né? Tá aqui um agradinho para você, ó, obrigado. Muita gente critica o BNDES. Nessa hora, você ter um banco com autonomia e com estoque de dinheiro, vamos fomentar desenvolvimento. É nessa hora as pessoas esquecem. Você não pode desabastecer o Estado dessa forma. Um de vários motivos é esse. Você tem, por exemplo, acontece um negócio desse que acho difícil acontecer nos mesmos moldes que aconteceu na França, né? Mas acontece no Brasil. A primeira coisa que é fazer, canetada, na hora o presidente podia ter essa autonomia, falar assim, olha, vamos abrir um plano de longo prazo para a pessoa entendeu, ter um empréstimo atrelado no nome dela com juros baixos, voltado à produção. Todo mundo, vamos espalhar placa solar para o Brasil inteiro, interior do Nordeste até o sul do Brasil. Todo mundo, o telhado de todo mundo está com placa. Você podia desafogar com um investimento grande desse todo o problema energético que está acontecendo. Eu não sei como é que está hoje em dia, né, na Europa, mas a primeira coisa que tem que ver também quanto tem de fundo, né, qual que é o dinheiro disponível, se o dinheiro está disponível de uma forma que possa espalhar para todo mundo dentro de uma política de crédito voltada a isso. Mas a primeira coisa que eu pensaria, pensando na perspectiva da França, é o quê? Parcerias público-privadas, gente que produz placa solar. Vamos ver assim, vamos criar uma placa solar simples de acesso para o público comum, para todo mundo. Vamos encher o país inteiro de placa solar e vamos encher de eólica. Desesperado e ir para cima para tentar resolver esse problema. Eu não sei o que está acontecendo ali dentro, se tem burocracia, se tem problema com a empresa que está concedendo, né, energia para o povo, mas o BNDES, ou um banco de desenvolvimento social, dentro de um contexto francês, que deve existir, com certeza tem, devia estar fazendo esse movimento agora, né? Não, só duas coisas, né? O Brasil tem que ser justo, né? Tem esse incentivo, né? Você consegue um empréstimo a taxa de juros bem melhor, né? Então a gente conseguiu aqui, né? Porque é um equipamento caro, a gente precisou do financiamento, né? Mas ele é um financiamento atraente, né? Não é, meu Deus do céu, que negocião, mas é muito melhor do que a gente vê por aí. E com certeza, daria para fazer alguns condomínios, eu sei que estão entregando, mas, por exemplo, quando abrir um loteamento residencial, já ter na prefeitura que eu falo, não vai entregar a licitação, alvará de construção, se não tiver o projeto solar já, né, na planta, né? E para no final, a pessoa não vai conseguir legalizar a casa dela se ela não tiver isso daí. Do mesmo jeito, tem outros pré-requisitos, né? E
conjunto habitacional também, né? Quando sair, já entregar com energia solar e para a casa toda, né? Não só, inclusive até para aquecimento de água, né? Sair do chuveiro elétrico, né? Que é um dos maiores pesos que a gente tem nas nossas hidrelétricas, né? Então, pô, imagina um aquecimento de água solar e o sustento todo da casa, né? A eólica eu já não sou tão assim adepto de pular de uma vez e espalhar, porque ela tem um efeito colateral assim muito grave que é matar pássaro e morcego, né? Mas a única resistência que eu tenho, segunda ressalva que eu tinha, né, tenho com energia eólica, outras, né, inclusive trabalham embaixo do mar, é o impacto ambiental. A própria hidrelétrica, né, se não for bem planejado, pode ter um impacto ambiental grande. Mas já estão sendo trabalhado para isso, né, para contrapor esses problemas aí e poder replicar, né? Então, desde que seja seguro, né, ecologicamente, tem mais o que fazer mesmo e incentivar, né? Isso, e aí a gente voltando assim à questão do investimento, né? Um governo vai ter que construir infraestrutura, é natural isso. A gente vê no mundo, né? Existem parcerias público-privadas? Tem, para N construções que sejam, né, de infraestrutura pública, que é em prol do país crescer, né? Você precisa do crescimento econômico hoje em dia, né, para sustentar, é, pensar o futuro da nação. Então você não estaria só pensando no presente, você estaria pensando em médio e longo prazo. Se você consegue diversificar a produção energética a ponto de cada pessoa e cada casa e cada prédio, né, ser um produtor de energia, né, em potencial, você vai tirar e desonerar muito de outras áreas. Aí a questão é a questão burocrática e a questão também de política, né? Se empresas que hoje em dia detêm ou elas dominam o mercado de energia vão querer isso e estão querendo resistir a esse movimento que é necessário, porque a gente está com escassez, né? Em várias áreas em relação à energia e até de valor. Você falou ali de condomínios, né? Eu lembrei um pouco também, ia ser, acho que isso vai demorar ainda um tempo, infelizmente, né? Em algumas cidades na Alemanha já tem e não são hortas verticais. É mais ou menos como se fosse um tecido que ficam nas paredes dos prédios e tornam eles todos verdes, né? Em várias facetas do prédio. E aí você vai lá e despenca a temperatura da cidade, porque a cidade, quando é muito concretada, a temperatura vira um forno, né? O concreto ele rebate o calor, ele vai lá e gera mais e faz tudo ficar muito mais quente e abafado dentro da cidade, né? E isso aí qualquer um que lida com arquitetura, com engenharia civil sabe, né? Quando você concreta muito, tem pouca vegetação, vira uma estufa, né? A cidade. E aí o que É acontece? Na uma ilha Alemanha, de calor esse fenômeno isso, aí. exato. É uma ilha de calor, como o nosso amigo aqui Silas disse, né? É uma ilha de calor que se produz dentro das cidades. A gente pensa o seguinte: tem que ter um planejamento conjunto, e isso vai demorar um tempo. Quando você for construir Coabs, quando você for construir Coabs no sentido de conjuntos habitacionais, né? Não sei se esse nome vai ser no futuro a mesma coisa que é hoje em dia, né? Condomínios que sejam, planejamento tal, ter uma diretriz e ter colocado na lei dos municípios, né? Seja com altura, ou como tem assim, prédios de tal altura, não pode ter tal coisa, todas as especificações, no meio ter mínimo de toda a estrutura pública ou dos espaços comuns, produção de energia renovável solar de tantos por cento dentro da estrutura. Você ter tantos por cento de vegetação na parede dos prédios, ou ter não sei quantos por cento de vegetação nativa, bolsões, né? Entre uma casa, eu tenho 40 casas, você vai lá e replanta um ponto de vegetação nativa dentro de um parque, né, fechado. E você fazer esse tipo de política em volta, já deixar tudo já dentro da lei, né? Para você encaixar tudo e não ter problema futuro, que a gente está tendo agora. A Europa está tendo isso, a gente está pensando. Tem países, inclusive França e Alemanha, que estão cada vez mais tentando tirar o carro do centro das cidades e colocar pedestre e bike. Legal, mas assim, não foi rápido o suficiente e a produção energética diversificada não foi também rápido o suficiente. Porque se você está pensando que eles estão há quanto tempo tentando expandir essas energias renováveis e ainda estão precisando de 80% de gás natural, alguma coisa está errada. É, Concorda? sim. Tem outros poréns aí, né? A gente vai muito a gente, como eu digo, o ser humano, né? A humanidade vai muito no oba-oba, né? Então, descobriu carvão lá atrás, né? Pô, nossa, isso aqui é fantástico. Depois é um petróleo e falou, não, isso aqui é melhor ainda, né? E agora tem alguém gritando, né? Pô, não, o elétrico aí é ainda melhor, né? Vamos todo mundo para lá. Mas eu duvido que tem alguém sentado, né, e pensando nas consequências. Primeiro, se a gente vai ter condição de manter frotas completas, né, de carro elétrico. Cada dia que nasce aí, penca de gente nasce por dia, todo mundo cada vez mais conectado, né? Celular, computadores, etc, né?
Então a gente tem que. É para ontem esse negócio que a gente está falando aqui. Não é, seria legal, talvez, não é. É uma necessidade já. E igualmente necessário eu ia falar que seria o quê? Toda casa, ou se não for possível a casa, um condomínio, né, um residencial fechado de apartamento, seja o que for, ter cisterna, armazenar água, porque você falou do tecido verde no prédio, existe lei orgânica, né, de alguns estados ali, do estado de São Paulo, cidade de São Paulo, exige uma porcentagem do terreno de área verde, né, de grama. Só que acontece, o cara consegue a permissão dele, constrói a casa, vai lá, fiscalização e vê o verde. Fiscalização vai agora, o cara vai lá e passa cimento em tudo, né? Então não tem a segunda visita, né? Dali uns 2, 3 anos. Então teria que ter o quê? Uma multa pesadíssima. E aí eu digo para aumentar a porcentagem da quantidade de verde que tem na casa. Calçada, porque a chuva a gente corre o risco é o seguinte, ela chove e a gente precisa que o solo retenha parte dessa água. Porque depois, que o processo natural de evaporação é o quê? A água que cai na grama, o pessoal fala assim, não evapora, evapora. Só que ela evapora numa velocidade muito mais lenta do que ela cai no asfalto e evaporar praticamente instantaneamente. Então, não sei se as pessoas repararam, mas o período entre uma chuva e outra tem aumentado, isso tem sido observado por pesquisadores na área de climatologia. Então, o intervalo entre uma chuva e outra tem aumentado gradativamente. Daqui a pouco a gente vai estar com pluviosidade aí de deserto, então vai chover uma vez a cada 6 meses, por exemplo. E o problema, Então, Silas, não sei se você já leu sobre isso, está acontecendo, a gente viu nesse ano acontecer isso. E isso, eu não vou quantificar porque eu não tenho os dados de cabeça, qualquer um pode pesquisar no Google fácil. A gente viu a catástrofe que deu na Bahia, a gente viu o que aconteceu na Europa, com deslizamento de terra e massa de água. Então, menos chuva em períodos mais longos, e quando vem a chuva, vem uma massa junto, tão grande, desproporcional, que desliza tudo e, inclusive, mata. A gente fala tanto de devastação aqui, e é uma das coisas que a gente precisa entender no Brasil, que é para você ter cultivo, seja monocultura ou o que for, você precisa da chuva. Se você devasta muito, a chuva não vem da forma como deveria. E quando ela vem matando tudo. Ou através de geada, que queimou, né? Laranjal no interior de São Paulo, né? Não sei se foi nesse inverno ou no anterior, do ano passado, que teve geada e acabou com a plantação toda. No Rio Grande do Sul teve inundação, a chuva veio com uma força tão grande que acabou com a plantação. A plantação precisa de chuva na medida e em períodos, né, contínuos. Ela não pode vir com tudo junto de uma forma tal, né, que acabe com tudo no meio do caminho. Se a chuva vier tudo junto de uma vez, acaba com a plantação. Teófilo Otoni tá debaixo d'água, cara. Tenho amigos que moram lá, né? Tava conversando. O pessoal teve que ir pra casa de parente e tal, porque a água passou a altura do sofá, por exemplo, nas casas. E aqui na minha região aqui deu um mini tornado, né? É, Agora de pouco, calor extremo durante o dia, né? Muito volume de água e tal, e pô, de arrancar galho, arrancar pedaço de telhado. E tá mexendo legal o ecossistema, né? Exatamente, cara. Tudo que é muito extremo, né, vai exigir uma reação oposta de força igual, né? Então você tem um sistema quente e seco, né? Vai ficar quente e seco até chegar um sistema frio e úmido, ou o suficiente para romper aqui. E toda vez que você tem uma ruptura de sistema, né, cara, é catastrófico, né? Então, quando tá muito calor prolongado, você pode ter certeza que vai vir uma tempestade, vai vir uma frente fria. A gente tava passando por, nossa, por que que fez frio agora tá? A única coisa que foi capaz de romper é aquele calor que a gente tava, né? Aquele calorzão. Então, isso a natureza se equilibra, né? Ela tem mecanismos para isso. Exato. E aí, voltando também um pouquinho, para a gente voltar para a pauta que a gente estava falando da França, Claro. o que está acontecendo ali? A gente falando do caos. Eu lembro que há 10 anos atrás eu tinha visto um filme, e eu entrei na sala de cinema, assim, era aqueles recortes, né, de notícia. E dava aquele e cortava a imagem e mostrava, né, o âncora falando o Bonner, né, da realidade paralela, né? Então, nesse momento estamos com uma pandemia acontecendo, as chuvas estão torrenciais, pessoas estão desalojadas das suas casas, a gente não sabe o que fazer nesse momento. Então, essa é uma das nossas últimas transmissões e tal. E era aqueles recortes que todo mundo conhece de pandemia, né? E de fim de mundo, de Todo filme de extermínio e tal. catástrofe tem esse compilado aí, né? Exato. E a gente está chegando num ponto que agora, né, há pouco tempo atrás, tem os videogames também, que tem esse tipo de roupagem. A gente está vendo na vida real. Você vê esse vídeo do cara, parece um recorte de uma época assim, que devia anterior, que alguém estava falando assim, nossa, isso é um futuro distante.
Isso daí, para chegar nesse caos, parece assim que a gente é aquele sapo que está sendo preparado dentro da fornalha, né? Está dentro, ou em banho-maria, né? Não vai notando que o clima, que a quintura vai tomando conta, o sapo está sendo preparado ali dentro, deu um belo momento, morreu e não soube que morreu, porque está sendo preparado em banho-maria. A gente está chegando num ponto que a gente está tratando com normalidade. A notícia que o cara pôs aqui, eu bati o olho assim, cara, se fosse essa notícia quando eu era criança, eu estaria desesperado, eu estaria olhando para o lado assim, o que a gente vai fazer? A gente está numa tanto, né? Está com pandemia, está sendo de pandemia, a gente está com problema energético, está com problema de inflação, né? Em problema né, de questão agora de clima em relação às monoculturas, né? Seja café ou arroz e outras coisas que não estão sendo produzidas da forma devida, que está caindo muita chuva ou nenhuma chuva, que a gente está num ponto que está tudo inflacionado, a gente está achando uma coisa assim, isso é fichinha, acabamos de passar por uma pandemia. Não é bem assim, né? A gente está vendo o mundo cair aos pedaços. Lá está rolando, que não rola aqui, né? Que está rolando por outros motivos, mas gente em greve no meio da rua por disparado de valores. Ninguém tem perspectiva de quando é que esse valor vai voltar, ou se voltar, dentro dessa escala toda, de problema que está acontecendo ali interno. Aí o cara que estava na posição dele lá, ele foi lá e fez um sistema todo de calefação utilizando, né, ar de fora para dentro. Ele conseguiu investir, colocou placa solar, mas ele não é o geral da população, ele teve que tirar do bolso dele. Não teve uma medida coletiva para conseguir fazer Tinha isso. 10 mil dólares para gastar, né? Exato, que o povo, no geral, não tem, tá tendo que ir para a rua. E aí a gente fala o seguinte, as pessoas têm o hábito de achar ruim quando as pessoas vão para a rua. Pensa você consigo, as coisas estão aumentando de uma forma tal. Aqui aconteceu isso, mas de uma forma um pouco menor, vamos concordar. Porque se tivesse no nível ali, você ia ficar dentro de casa? Você, um cidadão de classe média, do Brasil e tal, não conseguisse pagar uma conta de luz direito, não conseguir pagar comida e tal. É justo esses caras irem para a rua do jeito que está sendo feito, né? Porque realmente está impraticável. E aí tem os outros efeitos, né? Que são coletivos e econômicos. Empresas estão saindo da França e indo para os Estados Unidos, que é 1/7 do valor da energia lá. E aí a gente está vendo também nos Estados Unidos acontecer, gente fugindo de imposto, indo para dentro da Irlanda, né? Porque a Irlanda, as taxas são muito, né? Os tributos em cima de empresas, né? De PJ lá é muito menor, ainda mais na área de tecnologia, né? Eles têm um incentivo muito maior. Então pensa nessa configuração que a gente está vendo de mundo agora, atual. A gente não tem essa perspectiva de caminho claro até lá. Eu acho que esse tipo de cenário, e mostrou no vídeo, é a única coisa que vai fazer a gente se movimentar e empurrar a galera para ter mais consciência, né? Para ter uma visão mais socioambiental. O que está acontecendo lá, Silas, que o vídeo falou em relação ao efeito colateral positivo disso tudo, desse caos, né, todo? Então, essa questão aí lá na França, ela forçou o povo a largar carro e tal, porque não sabe se vai ter gasolina ou não. Então, o pessoal tá andando de bicicleta, né? A pé, então, tipo assim, uma avenida de 3 faixas, uma só agora é para carro e 2 faixas é para pedestre, ciclista, patinete, né? Alguns elétricos, aplicativo, né? A Uber abraçou já e tem aluguel de bicicletas, né? Para você ir de um lado para o outro, né? E aí que é complicado, né? Assim, é ótimo que tem esse efeito colateral positivo, né? Mas assim, o governo francês ficou numa posição confortável porque eles tinham uma meta de 10% de redução para bater, né? Que teve esse último acordo aí, sei lá como é que chama, de reduzir e tal. E só com essa questão aí já foram 6%, né? Faltam 4 só. E sabe o que é o bizarro a gente pensar? A gente é Hum. boiada, né? O que o governo francês fez, entre aspas? Toca a boiada, deu uns tapas na bunda dos boi, bora Tocou o berrante, boiada. né? Exato, vai berrante. A gente não vai fazer o paralelo com o que você tem aqui no Brasil. A gente tá falando de outro tipo de gado, tá? O gado que todos Ninguém nós vai orar para somos. pneu, não. Exato. Aí o que que acontece? Esse negócio de a gente falar de gado, né, de dar um tapa, ele não fez nada que precisaria para colocar investimento na mão do povo, para conseguir produzir energia renovável, e só assim, aí galera, bora boiada, bora produzir aí, bora cortar consumo. E uma das coisas que surgiu ali, e deixa claro ali, né, embaixo no pequeno documentário que o cara faz, é que mesmo assim precisa-se de energia para você ter scooter elétrico, bicicleta elétrica e outras coisas, né? E aí o que que acontece? Uhum. A gente pensa, vai ter que produzir energia, seja no processo ali de andar na bicicleta, abastecer alguma bateria, ou pegar energia externa, e a melhor forma de você tentar reduzir esse problema todo que está tendo de consumo de energia é você, entre aspas, coletivizar, ou seja, você usa a bicicleta, anda todo o seu trajeto e larga ela no outro ponto, que outra pessoa vai utilizar. Você reduz o Antes, número de pessoas circulando e tendo que cada um ter uma bicicleta. A gente tem hoje muito a mentalidade de cada um tem que ter o seu carro. Cada um tem que ter sua bicicleta. Cada um é tem o que... meu, né? É tudo meu, é tudo a posse minha. E se algumas partes da vida, a gente não está falando de tudo, mas algumas partes, porque é ruim também você não dar nenhuma garantia. Casa é uma outra história, né? Você
coletivizar algumas coisas assim que são necessárias. Tem que dar casa para todo mundo, nem que seja vertical, todo mundo tem que ter seu canto. A gente está falando assim, transporte, pensa bem com você. Será que você não poderia compartilhar, né? A gente não poderia compartilhar transportes, reduzir consumo, reduzir produção, né? Ter que utilizar mais energia, ter que usar tanta gasolina, reduzir esse tipo de consumo, né? E fazer todo mundo utilizar, né? Bicicleta e cada um dar para o outro na mão e tocar a vida, né? O carro, por exemplo, carro autônomo, por exemplo, que é uma máquina de atravessar o tempo dentro de uma jacuzzi. Os caras fazem uma zoeira desgraçada ali dentro, né? Mas tem uma das realidades futuras que eles vão, que o carro, ele tem voz própria, tem personalidade, mas ele caminha pela cidade. Ele vê alguém vai lá e chama o carro. Todo mundo entra no carro, usa, ele vai lá e vai embora e cata outro em outro lugar. Carros autônomos, né? Em várias instâncias. A gente pode ter carro autônomo, cata um cara, leva para outro, pega outro, leva para outro e assim por diante. Ter uma frota de carros controlada para saber assim exatamente esse número de pessoas que a gente tem hoje em dia no mundo ou naquela cidade, tal. Precisa ter uma frota de tantos exatamente para E atender todo porque carro mundo. também, né, cara? Você pode ter pods aí elétricos ou, sei lá, hidráulico, de pedalar, né? Eu não lembro agora o país que tem um monotrilho. É uma cápsula pessoa você pedala todo mundo pedala junto, né? Pro destino lá. Tem uma distopia do Kojima que você faz a pavimentação, o próprio pavimento absorve o energia solar, transforma em energia. Então, quando você passa com a sua bicicleta, carro, caminhonete, você já está carregando, né? Então não tem consumo. Então você imagina isso que legal, cara. Você tem um trecho de pista assim que você usar essa pista recarrega o teu equipamento. Exato, e a gente já falou em pautas anteriores que a produção de carro, né, vai cada vez mais vão melhorando isso, né? O problema maior está na bateria até hoje, né? Eles estão aperfeiçoando a bateria, dá a entender que o Tesla e na China tem avanços em relação a isso, a novas produções do jeito que a bateria funciona. Mas o que pode ser feito? A frenagem de carro vai reabastecer uma bateria, ou a gente pensar que pode ter turbinas pequenas dentro do carro, ali nos cantos, o vento vai batendo e vai movimentando elas e vai recarregando, né? Com a resistência do Uhum. ar entrando ali e reutilizando. Você pode, um cara que vai lá na hora de pedalar uma bicicleta, ele pedala, o próprio pedalar de você movimentar, pega uma fração daquilo e vai carregando de volta a bateria, né? Daquela energia que você gera. Não precisa ser tudo, mas uma fração dela você já joga para dentro da bateria e você pode utilizar para carregar dispositivo. Óbvio que a gente não está falando aí no caso de bicicleta elétrica, que também pode ser, mas a gente está falando assim, pessoas que produzem energia em trajetos curtos. Você vai lá e pega uma Ah. bicicleta, produz energia, passa para o próximo usa a bicicleta e É, todo porque o mundo vai próprio fazendo. pedalar, né? Energia cinética, né? Exato. Mas às vezes isso daí resolve outro problema também, que é uma das grandes preocupações assim, de saúde pública de quase todo o país do mundo, que é a obesidade, que é o sedentarismo, né? Então talvez a gente volte a ser mais ativo, né? Mas dentro do contexto do caos que a gente estava vendo ali na Europa, tem surgido assim questões que o povo, você acha que o povo sozinho? Vamos supor que tivesse energia abundante, que a Rússia não tivesse em guerra, que a Ucrânia não tivesse em guerra. Você acha que o povo sozinho ia, assim, vamos agora, gente, dê um estalo para mim. A gente precisa reduzir nosso consumo. A gente precisa mudar o jeito que as coisas estão. Só do nada ia rolar isso. O ser humano é desse jeito. Ele não precisa ser empurrado, né, para a coisa rolar. A gente está cada vez menos vezes, né, a gente cada vez mais vê, o ser humano precisa ser empurrado para certas mudanças, né? E aí a gente está vendo ali na França o exemplo, está sendo empurrado a fazer o povo andar de bike, de scooter, consumir menos, etc. Será que a gente vai precisar de uma escala global desse efeito que teve na França para todo mundo mudar para o sentido que tem que ser mudado? Para ter uma iniciativa coletiva, para todo mundo entender que a energia tem que ser renovável, a gente tem que trabalhar em cima disso, né? E não ficar esperando o negócio chegar, né? Não é assim. Do mesmo jeito que a pandemia forçou aí a transição pro trabalho remoto, né? Tinha-se resistência, né? Então hoje trabalhar remoto, trabalhar de casa é normal para muita gente, né? Tamo. Então, e se você chegou ao fim desse vídeo, provavelmente você gostou do conteúdo. Então, deixa aquela forcinha pra gente com o joinha. Manda pro amigo que gosta também. E fica por aí que toda semana, toda quinta-feira às 18 horas sai um vídeo novo. Nós também estamos no Facebook e no Instagram, @BackDoFuturo.